Bom, gente, bom dia. Bom dia que tá cedo ainda. Tiramos esse momentinho para a gente tomar um café juntos e falar sobre como a rotina, como o dia a dia tira a gente da nossa conexão, né? Com nós mesmos, com a nossa essência e o quanto isso é importante, né? O quanto é importante a gente primeiro olhar para isso, entender o que tira e a gente correr. Então eu primeiro me apresento, já te passo a palavra. Meu nome é Felipe, trabalho junto com a Manu nesse propósito tão bacana que é a conexão consigo mesmo. Então, fica à vontade, pode se apresentar. Oi, gente, Emanuela aqui, sou terapeuta integrativa. Meu propósito é te auxiliar a você se conectar com você mesma, se conectar com a sua essência. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar. A minha missão aqui é despertar esse interesse em você, esse caminho em você. E eu trouxe aqui o Felipe para falar sobre isso. O Felipe é meu parceiro de vida, meu parceiro de negócios, meu parceiro para todas as horas. E eu acho, né, que ninguém melhor que ele para falar sobre esse assunto. A gente já trocou muito sobre isso, a gente já chegou muitas vezes à mesma conclusão de como, né, as nossas experiências durante a nossa vida, a nossa rotina e outras coisas também da sociedade acabam afetando, né, na conexão que você tem com você, na conexão que você tem com o seu coração. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai fazer um bate-papo bem leve, um bate-papo para você assistir, para você ouvir principalmente, né, quando você estiver no carro, você estiver tomando seu café, mas o intuito é que você abra os ouvidinhos do coração para escutar esse nosso bate-papo aqui. E que se sinta convidado aí a participar desse bate-papo. Tão bate-papo que eu nem anotei as pautas, deixei pra gente falar livre mesmo. E eu quero começar primeiro pelo geral, assim, eu acho que as pessoas no geral, elas se desconectam com elas mesmas muito rápido, né? Eu quero saber a sua opinião, eu acho que a gente tem na adolescência muito aquele fogo de descobrir o que a gente quer e já ter ali os propósitos são muito mais claros na adolescência, e quando a gente entra na vida adulta, a rotina consome e a gente fica desnorteado, mas não muda normalmente, a gente vai afundando cada vez mais até ter algum clique, alguma coisa que volte quando tem, né? O que você acha? Você acha que isso acontece de uma forma geral? Ou depende do tipo de rotina que a pessoa entra, né? Eu comecei a trabalhar ali com 17 e eu senti esse efeito ali pelo formato de trabalho. O formato da vida adulta, né? Então, eu vejo que, de acordo com as experiências, o que eu tenho, assim, nas terapias, de acordo com o que as pessoas vêm relatando até mim, eu vejo que a desconexão, ela começa muito antes. Eu vejo que a desconexão, ela começa já na segunda infância, né? Quando a criança já tem ali os seus 7 para 8 anos, quando ela tem um pouco de noção de quem ela é no mundo, porque com 7 anos a criança se torna independente, né? Ela começa a tomar banho sozinha, ela começa a comer sozinha, ela começa a se vestir sozinha. E aí ela já fica mais vulnerável às experiências, porque ela já criou essa mini independência. Porque até então ela era muito dependente de tudo, né? Dos pais ou dos cuidadores. Então a criança ali, ela precisava de alguém para fazer a comida, de alguém para fazer o prato, de alguém para dar banho, para lavar a roupa dela, para colocar a roupa dela, né? Como uma criança de 7 anos lava roupa, mas Mentalmente é diferente, né? começa ali com 7, 8 anos, né? Eu falo isso por experiência própria, assim, porque a gente começa a vivenciar algumas coisas na nossa segunda infância que vão nos desconectando, né, da nossa verdade, da nossa essência de verdade, da nossa centelha, né, que bate ali no âmago do nosso coração. Aí a criança fica nesse foco, né, nesse holofote para fora, e aí vem a adolescência e mais uma vez ela fica com os holofotes para fora. Então a adolescência é um período onde a gente está se descobrindo, redescobrindo, de novo, né, nessa pré-fase da vida adulta, porque a adolescência é isso, né, uma pré-fase da vida adulta, a gente começa a experimentar
inúmeras mudanças hormonais, inúmeras mudanças no nosso corpo, inúmeras mudanças no nosso comportamento, vem os estímulos, né? Vem o apetite, vem o desejo, vem várias coisas juntas, mas ainda lá dentro nós somos uma criança, né? Nós ainda não somos um adulto, temos a percepção de adulto, a gente tem uma mentalidade de criança com alguns estímulos hormonais de adultos, né? E aí nessa fase também acontece uma ruptura muito grande, porque a criança, o pré-adolescente, ele tem uma expectativa, né, sobre a vida, ele tem uma expectativa sobre as relações, ele tem uma expectativa sobre as amizades. E aí começam as mini decepções, né? Começam as decepções na escola, as decepções com as amizades, as decepções com os amores, né? As paixõezinhas da infância, da adolescência, que são super normais, mas que vai quebrando um pouco, né, dessa visão que a pessoa tem em relação à vida, né? Vai distanciando mais uma vez ela de quem ela é de verdade, porque ela está muito preocupada com o que está acontecendo fora, né? Ela está muito preocupada com a opinião, ela está muito preocupada com o colega, ela está muito preocupada com a paixonite, não que a gente não tenha que ter, isso é totalmente normal, mas aí acaba mudando um pouco o foco, né? E o foco, ele acaba desde a infância sendo jogado para fora. E aí a gente vê na vida pré-adulta, né? Ali dos 18 aos 22, 23 anos, pessoas completamente perdidas, né? Ou se ainda não se deram essa conta. Para mim demorou um pouco, assim, para me dar conta do estar perdida, né? Para mim, eu acho que eu tive essa sensação, de fato, essa consciência, né? Porque até então você está sendo levado, né? Pela maré, pelos acontecimentos da vida, pela rotina, pelo que as pessoas mandam você fazer. Então eu fui ter consciência disso ali por volta de uns 23 anos, assim. Eu comecei a ter consciência de que eu estava seguindo um caminho que não era meu. Que eu tava seguindo um caminho que falaram para que eu seguisse, né? Em todas as áreas da minha vida, tanto relacionamento, quanto trabalho, né? Quanto o que eu vou estudar, que carro eu vou comprar. E aí eu comecei a tomar essa consciência ali pelos 23 anos, mais ou menos. Então acho que começa antes. Entendi. E eu quero só reforçar um ponto que é importante, que é o excesso. Então, o excesso de responsabilidade tira um pouco do foco, né, desse autodescobrimento, mas também o excesso de proteção também. Então, o grande segredo, acho que para tudo, né? O grande segredo é o equilíbrio. Tudo que vem em excesso acaba sendo destrutivo. E aí, quando esse adolescente, seja por um desequilíbrio de excesso de responsabilidades ou falta de responsabilidades, quando ele entra na vida adulta, né, entra no formato de trabalho, como que a gente descobre, assim, né? Qual que é o primeiro sinal? Eu entrei na vida adulta, qual que é o sinal que eu não estou bem conectado comigo mesmo? Então, eu acho que o primeiro momento, assim, vou falar por experiência minha, né? Você começa a perceber que algumas coisas param de fazer sentido. Ou que algumas coisas você começa a pensar, olha, eu acho que isso está errado. Eu acho que é o primeiro momento. E aí, nesse primeiro momento, tu não tá muito consciente ainda. Só vem aquela pulguinha, assim, né? Atrás da orelha. Eu acho que é isso. Comigo foi assim. E aí, conforme você vai entrando nessa pulguinha, nesse desconforto, vai abrindo o teu olhar. Mas o desconforto é tipo, não quero fazer isso, não é o que eu quero fazer. Isso. Começa ali algo, né? Um sentimento, essa pulguinha, esse incômodo. É um incômodo de que o que você tá fazendo, a forma que você tá levando a sua vida não tá certa. Seja a respeito da faculdade, seja a respeito do emprego, ou até mesmo dos relacionamentos amorosos, né? Você começa a ter um pequeno despertar. Eu acredito que seria isso, assim, no primeiro momento, sabe? E aí você começa a se questionar. Você começa a se questionar se aquele relacionamento é bom o suficiente, se você deve aceitar, se você merece esse tipo de relação, se a outra pessoa merece também uma relação dessa maneira. Você começa a se questionar sobre os seus valores,
né? Onde que você está hoje, o emprego que você faz, o que você faz no seu emprego, no seu trabalho, qual é a forma que você ganha dinheiro, né? Ela está te trazendo uma nutrição interna, você está só ganhando dinheiro, você está só vivendo, pagando conta, né? Então eu estou falando aqui da minha experiência, né? Pode ser que outras pessoas iniciem esse despertar mais cedo e outras ainda também não, vai depender muito da pessoa, né? Então eu acredito que é esses incômodos, esses pequenos desconfortos que a gente vai tendo em coisas que antes eram normais, até numa relação com pai e mãe, numa relação com a família, numa relação com avós, numa relação com a família no geral, né? Primos, tios, você vai percebendo que você é diferente daquelas pessoas. E aí você vai começando a ficar desconfortável com aquilo. Porque cada um é uma pessoa, né? Só que no primeiro momento você não quer ficar desconfortável, você quer se encaixar ainda. Você entendeu que tem alguma coisinha ali que não tá batendo, né? O teu coração, a tua intuição, eu acho que é muito isso. Começa a te falar, né? O corpo fala que alguma coisa não tá bem, né? Então é que nem um carro, né? Se o pneu tá ali furado, se o pneu tá vazio, você vai sentir que o carro precisa calibrar o pneu. Então é isso que começa ali no primeiro momento. Às vezes você quer calibrar, você precisa calibrar o pneu, você não calibra na hora. Você deixa às vezes, né? Passar mais tempo, 1 a 2 semanas, enfim. Vai depender de cada um dos motoristas aí. Mas eu acho que é isso no primeiro momento, assim, você vai percebendo que você não tá mais se encaixando, mas você ainda quer se encaixar. Você ainda não entendeu o motivo do desconforto. E você me falando isso, principalmente das coisas perderem sentido, eu acho que o principal indicador, assim, de falta de conexão é o objetivo, é perder o objetivo. Isso. Porque quando a gente não tem um objetivo, ou quando esse objetivo troca, é muito efêmero, troca a todo tempo, não é aquele desejo latente ou é só momentâneo, as coisas perdem sentido, porque assim, a gente vai ter dificuldades pelo caminho e essas dificuldades só se justificam pelo objetivo, né? Então é muito trabalho de se encontrar, mas encontrar o seu objetivo, né? O que eu quero para mim? E aí quando eu faço o objetivo do outro, né? O que o outro quer, eu quero comprar o que o outro comprou, porque o que o outro comprou é bacana, mas será que é o que eu quero mesmo? Será que e assim, às vezes a gente pega os mínimos detalhes, né? Será que é a cor do carro que eu quero? Ou será que é esse o trabalho que eu quero ter? Ou será que eu preciso realmente disso? Porque o sucesso ele vem quando a gente tem de fato o objetivo que é nosso, né? Porque daí justifica todo o trabalho, todos os desafios. E até quando você não está conectado, né, com você mesmo, você aceita inúmeras coisas, né? Você aceita inúmeras coisas porque você não sabe ainda o que você quer. Então você vai aceitar um relacionamento abusivo, você vai aceitar um chefe abusivo, você vai aceitar se sujeitar para ganhar aquilo que você não merece, né? Um salário que você não merece. Você vai... não sabe o seu valor, né? Exato, porque você ainda não encontrou, né, de fato, o que está ressoando lá dentro do seu coração. Você vai entrar em uma faculdade, 2, 3, vai entrar em curso, não vai fazer, ou às vezes você vai lá, você faz uma faculdade, você faz um curso, mas lá no seu íntimo você sabe que não é aquilo, né? Hoje em dia eu converso com inúmeras pessoas que estão formadas já na faculdade e neste atual momento estão se questionando. Nossa, será que essa foi a escolha certa que eu fiz? Porque muitas vezes essa escolha lá foi direcionada por outras pessoas, pela família, pela sociedade, pela escola, pelos professores, né? pelo vórtice dos amigos. Todos os amigos vão fazer faculdade, né? Todo mundo saiu do terceirão e já sabe qual faculdade fazer. E eu fui uma pessoa que fui longe disso, né? Então, eu terminei meu terceiro ano, assim, sem saber o que eu ia estudar, sem saber o que fazer. Meu interesse mesmo, no primeiro momento, era trabalhar, era ser independente. Eu sempre quis ser independente. Essa foi a minha principal fagulha, saindo da minha adolescência, né? Eu queria muito a minha independência, meu dinheiro, meu carro, tinha esse sonho de dirigir, de ter um carro próprio e também afastar um pouco, né, das influências, afastar um pouco da família, né, que nessa época era um pouco pesado para mim.
isso também nos desconecta, né, da gente, nos desconecta daquilo que a gente quer, porque muitas vezes a gente quer fugir também, fugir, né, da realidade que a gente está vivendo. E isso, fugir também não nos leva para quem a gente é. Entendi, Fugir, né, não enfrentar, não ver o que está acontecendo, não ver o que aquele desconforto, né, está querendo te dizer, também nos desconecta, né? Então, eu vejo assim que realmente é um momento que você olha e começa a duvidar ou começa a questionar. Eu acho que o questionamento é a primeira fagulha, assim, do quem eu sou, o que eu estou fazendo, será que isso é bom para mim, quem eu sou de verdade, né? O que eu quero de verdade. E aí começa, né, as experiências de vida a trazer mais coisas que confirmam isso, né? E aí você vai se aproximando de pessoas que estão pensando essa mesma coisa que você vai se aproximar de pessoas que estão com esse mesmo interesse, né? Então comigo foi assim, eu comecei a ver que as coisas não estavam legais ali pelos 23 anos, que aquele relacionamento não era legal, que aquele trabalho precisava melhorar, que, né, a minha família tinha pontos também que eu precisava aprender a lidar, que eu precisava aprender a lidar com aquilo de uma forma saudável, a ponto de não me deixar doente, né? E porque muitas vezes o ambiente familiar nos deixa doente. Não estou aqui falando de nenhum pai e mãe, eu acho que cada pai e mãe age de acordo com o seu nível de consciência, isso não é um julgamento, mas é uma consciência disso. E aí você começa a se aproximar de pessoas. Nessa época, inclusive, foi ali por setembro de 2017, eu comecei a me interessar por meditação e pelo budismo. E aí foi o meu primeiro gancho. Justamente porque você estava sentindo que tinha alguma coisa diferente, né? Eu tava, assim, eu gosto muito de falar que eu tava olhando a beirada da Matrix, assim. Eu tava começando a ter um vislumbre de que, opa, vamos lá, vamos olhar de outro ângulo, vamos olhar de fora, como que é isso? Mas claro que não foi imediato, né? Claro que esse foi um processo e eu ainda estou nesse processo até hoje. Não estou daquele jeito, né? Não me sinto mais perdida daquela maneira, mas não me sinto. Hoje eu sei que eu estou no meu caminho, né? Mas isso não quer dizer que de vez em quando eu não dê uma revisitada nisso e identifique hoje realmente qual caminho eu quero seguir, se esse caminho está certo. Até porque hoje eu sou uma pessoa totalmente reflexiva, né? E pelos condicionamentos que eu tinha na minha infância, na minha adolescência, eu era uma pessoa totalmente impulsiva, eu era uma pessoa totalmente imperativa, eu agia muito no impulso, eu falava as coisas no impulso, eu agia muito pela emoção, e isso, né, de trazer essa reflexão se deu aí nos últimos 3 anos, né? Nos últimos 3 anos. Sim, você falou um ponto importante que é de revisitar, principalmente esse conceito de conexão consigo mesmo, né? Porque não é um interruptor de ligar e desligar, né? Não é, me achei para sempre. Exato. Primeiro que a gente tem fases, né? E aí tem a fase que a gente precisa dentro da situação, então a gente precisa se adaptar muito bem, mas é sempre importante a gente revisitar e revalidar. Eu lembro de que a gente teve essa conversa há bastante tempo, né? Que eu te falei que os conceitos eles precisam ser sempre reavaliados, revisitados e reavaliados mesmo, né? É isso mesmo, ainda para ter a certeza de que não é só um desejo momentâneo ou uma emoção. Ou se você está sendo empurrado de novo, né? Empurrado, ou se a vida está levando. Então, essa reflexão, para mim, deve ser diária. Micro-reflexões diárias é importante. E fala um pouquinho pra gente, então, de como é pra você essa conexão. Falei bastante de mim aqui, falei bastante das coisas que eu penso em relação a isso, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho também pra galera, pra não ficar um monólogo. Eu acho que é muito linkado a objetivo. Então, quando a gente tem um objetivo que é autêntico, a gente tá conectado. Acho que a conexão vem muito disso, de saber o que eu quero, para onde eu quero ir, e aí tudo vai fazer sentido, o sofrimento faz sentido, né? Os perrengues fazem sentido, porque quando eu não tenho um objetivo muito claro, não sei para onde eu quero ir, ou por que eu quero ir, por que eu estou fazendo essa faculdade,
Por que que eu tô trabalhando aqui? Por que que eu tô, muitas vezes, por que que eu tô nesse relacionamento? Então, ter essa clareza para onde eu quero ir, o meu objetivo, eu acho que justifica muita coisa que acontece ali no na nossa rotina, no nosso redor. Em alguns momentos a gente perde isso. Quando a gente fica sem objetivo, eu acho que é o primeiro passo para a gente deixar de ter essa conexão com nós mesmos. Assim, as coisas vão perdendo sentido, né? Você também acha? E o que você definiria assim de autenticidade? O que seria para você quando alguma coisa da sua vida, né, seja uma coisa mais efêmera ou seja uma relação profissional, como que você definiria assim que é algo autêntico? Aí tem que puxar essa conexão, fazer as amizades com você mesmo e entender se é aquilo mesmo que você quer. Eu vejo muito que as pessoas elas buscam o sonho dos outros, né? O que o outro acha legal, às vezes a gente, né? Como eu te falei, trabalhei no call center e você também, né? Você super sabe. Mas nesse mundo tem várias hierarquias, né? Nesse mundo corporativo tem várias hierarquias e a gente muitas vezes almeja essa hierarquia porque a outra pessoa quer, às vezes não é nem um sonho nosso, a gente compra aquele sonho e é muito bom ter esse objetivo quando ele é nosso, né? Então quando é autêntico e a gente tem isso que realmente eu quero, aí faz muito mais sentido e isso ajuda a gente a se conectar, porque Você tem um sente até propósito junto. fisicamente, né? Sente até fisicamente, sente a motivação na forma mais profunda dela ali, né? Mais Então, verdadeira, né? Mais intrínseca, digamos, né? Que vem lá do fundo, assim, do corpo, digamos, isso, né? o famoso desejo latente, É, né? desejo latente. Então as pessoas vinham falar comigo sobre promoção lá no trabalho. Então, quando eu estava na supervisão, coordenação, gerência, em todos esses momentos, as pessoas vinham falar para bater esse papo, trocar essa ideia sobre promoção, para ir para o próximo cargo. As pessoas que trabalhavam contigo. Sim, aham. E eu sempre a primeira. Na verdade, não só de promoção, né? Mas falando da promoção, tá, é isso mesmo? Realmente é o que você quer? E você sabe o que faz a área? Ah, eu quero ir para a área X. Aí, o que a área faz? Você sabe? É claro para você, é isso mesmo que você quer? Então, para despertar isso, né? Para entender se realmente é um desejo autêntico, senão a pessoa chega lá e aí vê que não é, decepciona e aí fica perdida. E aí, para quanto mais tempo a gente fica perdido, mais difícil reconectar, né? E para momentos de feedback, de conversas, todo feedback, o principal ponto, assim, acho que o start da conversa tem que ser o que você quer. Para entender isso, é porque se está claro para a pessoa, porque se ela sabe o que ela quer, eu vou ajudar ela a chegar lá, e se ela não sabe o que ela quer, primeiro, preciso trabalhar para que ela saiba o que ela quer. Acho que é o primeiro ponto, é o objetivo, né? E tudo bem trocar de objetivo, tudo bem quando não o objetivo é perde fixo, sentido. né? Exatamente, a gente tem que sempre revisitar, né? Acabei de falar, tem sempre que reavaliar se aquilo faz realmente sentido, se a situação mudou, ainda continua. Mas quando o objetivo é muito claro, não é qualquer coisa que tira a gente do foco, né? E muitas vezes também a pessoa ela vê um certo cargo, uma certa pessoa desempenhando um certo papel, seja no ambiente profissional, seja na sociedade em si, e ela almeja aquilo, mas ela não sabe profundamente como é estar lá, né? Então muitas vezes a gente mesmo julga que aquilo é fácil. Né? Muitas vezes até eu me pegava pensando, empreender é fácil. A gente tem uma visão e aí quando a gente se coloca naquela situação, a gente vê que tem várias vertentes, né? Várias raízes, várias ramificações daquela árvore central que são muito diferentes, né? Da expectativa e é bem aquele bordãozinho, né? Na prática, a teoria é outra, porque na prática é que tu vai realmente vivenciar se aquilo está de acordo com o teu coração, com aquilo que você está sentindo ou não, né? Se não faz sentido para você. E aí, como a gente sabe que, hoje a gente sabe, né, que tá tudo bem mudar, né? Mas conta um pouco pra gente de como foi isso pra ti, porque eu entendo que também houve uma sabotagem, né? Uma autossabotagem de tipo assim,
esse é meu caminho, será que é meu caminho? E ficar no caminho que não foi pra você. Conta um pouco pra gente essa questão, assim, de estar desviado do caminho, de estar confuso, de como que você identificou isso. Então, no primeiro momento de trabalhando em call center, sempre gostei muito do que eu fazia e porque tudo que a gente faz é uma troca, independente do que for é uma troca. Ou a gente vai trocar tempo e energia por dinheiro, ou trocar dinheiro por tempo e energia, né? E quem empreende vê muito mais esse lado. Então tudo é uma troca. O trabalho, né, não deixa de ser. Então quando eu estava na gestão ali, sempre gostei muito de gerir pessoas, de ajudar as pessoas e sentia de fato que aquilo estava acontecendo, né? Que minha ajuda chegava na pessoa e eu tinha aquele ecossistema ali onde eu conseguia ajudar. Mas eu sempre... Aí a troca valia a pena. Por quê? Então aquele prazer de ajudar Que tinha uma ajuda... compensava os desgastes, os ossos do ofício, né? Os desgastes mais administrativos, a correria. Então, quem me conheceu na época ali do call center, na supervisão ali, sabia o quanto eu via, né? A equipe viu o quanto eu trabalhava, quanto eu estava sempre na correria, mas sempre achava um espacinho ali para ajudar, porque era o que me inspirava a fazer tudo aquilo, né? Então, principal ponto, saber que tudo é uma troca. Isso a gente está falando, na prática a teoria é outra. Então, saber que é tudo uma troca. Se o motivo para eu fazer aquilo não é tão forte, eu não estou conectado comigo mesmo para ter certeza que eu quero aquilo, as chances da troca não valer a pena é muito grande. De no primeiro obstáculo eu, mas é muito difícil, né? Então a gente vê, né? A gente tá Também na prática, na né? correria aí. E agora, né, se a gente levar isso, dessa conexão consigo mesma, dessa conexão com a nossa essência também, né, para as áreas dos relacionamentos, né? Então, muitas vezes a gente escuta relatos de pessoas que passaram 10, 15, 20 anos dentro de um relacionamento amoroso que só piorou a situação da conexão consigo mesma, né? Ou seja, você já estava ali mais ou menos sendo influenciável pelo meio, achando que o que você precisava naquela época era ter um relacionamento duradouro, ou namorar com aquela X pessoa. E aí você vai profundamente naquilo, né? Você mergulha naquela relação e o que a gente vê muito também, que eu vejo muito dentro das pessoas que eu atendo é isso. As pessoas que esquecem de si mesma dentro dos relacionamentos amorosos, né? Que quando olha, vê, meu Deus, o que eu fiz, né? O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz nesse tempo que eu passei com essa pessoa? Será que eu vivi pra mim? Será que eu vivi pra essa pessoa? Então eu vejo muito que isso também é um sinal claro de desconexão com a gente. Porque a relação, né, seja ela de amizade, ou eu vou focar aqui na amorosa, porque a gente convive com a pessoa mais diretamente do que uma relação de amizade, tem uma forte influência, né, sobre a gente. Super, e entra muito essa questão do que eu quero, do meu objetivo. Então, se eu não sei o que eu quero no relacionamento, se tá nebuloso, se eu sei só mais ou menos, e se não tá claro, se eu sei o que eu quero, mas não tá claro pro parceiro, parceira, o que ele me entregar vai estar bom. E isso acostuma. Eu vou aceitar qualquer coisa. Vou aceitar, eu não sei o que eu quero, então o que ele me entregar tá bom. E aí com essa entrega abaixo do que a gente precisa, do que a gente quer, a gente vai desconectando. Se não vem se não me é entregue aquilo que eu quero na minha essência, isso me desconecta da minha essência. Então, por isso que o combinado não sai caro e o diálogo é muito importante no relacionamento para sempre alinhar expectativas, né? Então, tem que ter aquela frase, não quero isso para minha vida. Essa foi, inclusive, meu pai que me ensinou. Ele falou, filho, não tem argumento contra essa frase. Eu não quero isso para minha vida. Não tem argumento, você simplesmente não quer isso, né? E é muito importante quando vem uma frase, um ensinamento. E aí que mora o autoconhecimento. Sim. Aí que mora a conexão contigo mesmo. Porque se você não sabe o que você não quer para sua vida, qualquer coisa vai ser isso. Então qualquer coisa vai caber naquele espaço ali que você abriu para isso, né?
seja uma relação amorosa, seja uma relação de amizade, mas se você não sabe o que você quer por conta já dessa desconexão, porque é uma coisa gradativa, né? Eu falei um pouco aqui da minha história, então pra mim é uma coisa gradativa. Talvez muitas pessoas se identifiquem, talvez outras pessoas se identifiquem mais com certa parte, mas é uma coisa que vem trazendo como uma enxurrada, né? Até aquele determinado momento, e aí você se acostuma também a receber aquilo. Sim. E isso é a pior coisa que tem, não é? Pior, eu presenciei exatamente isso em um relacionamento que eu tive. Eu não recebia o que eu precisava e o que eu queria. Que você queria, né? Que eu Muito, queria. você tinha o que você queria muito claro, mas aquilo não chegava. Exatamente, só que ao invés de trazer isso para o relacionamento, olha, isso que eu fui acostumando, fui deixando, e eu não percebi. Eu me senti incomodado, mas eu não tinha percebido o tamanho do estrago que tinha feito. Foi tão aos poucos e tão sutil que foi dentro daquela detonada. E conta um pouco pra gente como que tu se sentiu, como que foi, né, o estrago, digamos assim, dessa desconexão dentro dessa situação específica. Foi bem profundo e foi bem demorado para me reconectar. E a primeira sensação foi de quando eu entendi, foi engraçado porque eu passei esse tempo trabalhando em casa e quando eu saí, fui trabalhar de volta para o mercado, eu recebi um elogio e esse elogio soou extremamente desconfortável. Eu não acredito que essa pessoa me elogiou, como assim? E não é tudo isso, não é nem perto disso, eu sou no máximo normal, não é nada além e tal. E aí nossa, peraí, mas o Felipe de antes se dava mais valor, e eu perdi o meu valor completamente, o que aconteceu? Aí que me deu esse clique, esse estralo de, meu Deus, nossa, o quanto isso me causou danos, né? E aí, com o tempo, mesmo identificando, não foi de uma hora para outra, eu não tinha um método, eu não sabia como fazer, e eu sempre tive a tranquilidade de conseguir resolver todos os meus problemas, pensando racionalmente, peraí, deixa eu entender qual vai ser o meu plano, os planos de ação não ficavam só no trabalho, mas sim para mim mesmo, como eu vou traçar um plano para sair dessa situação, ou para melhorar esse ponto, enfim. Mas eu não conseguia na prática. Eu sabia que dentro de mim tinham todas as respostas, que se eu tivesse... E era bem isso, antes de a gente começar a falar sobre, com certeza você vai lembrar, né? Não, a gente não está falando de diálogo só por falar, a gente tem bastante diálogo. Senão a gente não teria que ir, né, falando. E eu sentia muito isso, tá tudo dentro de mim, as respostas estão dentro de mim, eu preciso voltar a ser eu e não consigo voltar a ser eu. E se eu voltar a ser eu, se eu estiver conectado na minha essência, eu vou conseguir resolver todos os meus problemas, porque eu consigo, mas cadê? Não conseguia chegar. Então foi um trabalho bem árduo ali, levou bastante energia e tempo, principalmente. Mas uma vez conectado, todos os resultados aparecem, os seus esforços, primeiro, são justificados, você vê sentido em se esforçar e se desgastar, e aí você consegue performar muito bem tudo que você faz na vida, e aí os resultados vêm. Olha só, né, como que é, né, como que causa, né, o estrago. E aí, tu sabe mais ou menos quanto tempo que demorou para tu ter essa virada de chave? Quanto tempo de relacionamento e quanto tempo tu demorou para virar a chave de volta? Mais ou menos o mesmo tempo. O tempo 2 anos? Quase 2 anos, isso mesmo. Então. Quase 2 anos de forma quase imperceptível que aconteceu. Tinha ali o incômodo, mas eu não tinha noção da profundidade. E você também não dava atenção precisa para aquilo, você não dava atenção necessária para aquele incômodo, né? Você deixava ela mais de ladinho, assim, né? Você não estava ouvindo de fato, né, o que o seu corpo estava querendo te avisar. Olhando mais para fora do que para dentro. Isso mesmo, a intuição, porque já havia essa desconexão, né? Essa desconexão contigo já tinha se iniciado antes, né? Sim. E aí é isso, esse que é o maior problema, porque a gente vai se acostumando, né, com isso. E dentro do método, né, do curso,
gente faz esse acompanhamento, né, com a pessoa para ela realmente fechar, né? Fechar com ela mesma, fechar com o coração dela, fechar com o interior dela para ela entender o que ela quer para a vida dela, o que ela precisa para a vida dela, né? O que vai fazer o coração dela bater de verdade, seja na área profissional, na área dos relacionamentos, na área das amizades, porque uma vez que conectado, né, contigo, fica muito mais fácil de você entender aquilo que você quer e aquilo que você precisa, né? Em todos os âmbitos da nossa vida, né? Não só no âmbito amoroso, mas a gente vê hoje em dia que é um âmbito que causa um estrago danado. E eu quero levantar também um ponto que eu acho que também é um ponto de desconexão com a gente e talvez seja uma ferida também para muitas pessoas, mas eu vejo que o financeiro também é um espelho dessa desconexão. Aí eu queria que tu abordasse um pouquinho disso, se tu concorda comigo, se tu não concorda, mas é uma coisa que eu vejo também, meus alunos, né, as pessoas que vêm até mim pelo curso, as pessoas que vêm até mim para realizar um tratamento de apometria, tem esse relato assim muito grande dessa escassez financeira e dessa instabilidade financeira também. Sim, quando a pessoa não está completamente conectada com ela mesma e acaba se vendo num cenário de dificuldade financeira, ou ela, eu vejo dois caminhos aí, dois cenários, né? Ou a falta de dinheiro, a escassez, vai trazer essa desconexão mais de uma forma mais profunda, vai desconectar cada vez mais, porque o dinheiro e a falta do dinheiro também são potencializadores. Porque dinheiro é energia, né? Energia de troca. E a gente fica, né, que aquilo, se a gente está desconectado, vai desconectar cada vez mais. Ou a gente conecta com o nosso propósito, conecta com o nosso objetivo, e aí o dinheiro vai ser só mais uma questão que a gente precisa organizar. Mais um combustível. Então, beleza. Meu objetivo, claro, é esse. Então, tive, né, momentos de super dificuldade financeira, que eu passei super bem porque o objetivo estava claro para mim, eu sabia o que fazer hoje, amanhã, mês que vem, e eu tinha os próximos 2 anos mapeados. De fato aconteceu exatamente da forma que eu tinha planejado, mas se outra pessoa tivesse planejado para mim, se fosse planos de outras pessoas, eu não conseguiria fazer, porque não teria aquele, né, o objetivo, o desejo latente. Então, quando tem um objetivo muito claro, quando eu estou conectado comigo e sei para onde eu estou indo, o dinheiro é só mais um fator, e aí eu vou trabalhar. Não tem? Então meu objetivo é me trazer mais dinheiro, eu só focar no objetivo. Não, para eu chegar no meu objetivo preciso de mais dinheiro, então eu preciso colocar mais uma perninha no plano. Mas aí faz sentido quando a gente está conectado com a nossa essência e com o nosso objetivo. E eu vejo também que até por conta da instabilidade financeira, né, muitas vezes... Enfim, somos seres humanos, né? Somos movidos por emoções na maioria das vezes. E quando nós somos movidos pelas nossas emoções, só pelas nossas emoções, né? Ou seja, você está recebendo estímulo e está respondendo, recebendo estímulo e está respondendo. Você não está, de fato, recebendo estímulo, processando, internalizando e respondendo, que esse é o caminho certo para se fazer. E eu vejo que por mim e também as pessoas que eu atendo, quando a gente não está conectada com a gente, quando a gente está recebendo estímulo e respondendo, recebendo estímulo e respondendo, fica muito mais fácil da gente criar uma dificuldade financeira para a gente também. Porque aí, essa emoção, né, essa emoção do momento ali, seja emoção de solidão, seja emoção de raiva, uma emoção de falta, né, de vazio, a gente vai tentar preencher com outras coisas, né? A gente vai tentar preencher com comida, a gente vai tentar preencher com bebida, a gente vai tentar preencher com compras, né? Então também está muito relacionado com a nossa autoestima. Então eu vejo que isso também é bem comum das pessoas que eu atendo, né? Então para suprir às vezes uma falta que eu tenho, eu crio uma outra inconscientemente daquele caminho, né? Por quê? Porque mais uma vez eu não estou conectada de verdade com o meu propósito. E eu falo isso com propriedade de mim, eu falo isso com propriedade de mim, porque muitas vezes eu fui direcionada pelas minhas emoções vazias, né? Por querer suprir faltas ali que eu tinha no momento, e aí eu acabei criando uma montanha ainda maior, né, para eu resolver depois, porque eu não refleti
sobre aquilo, né? E hoje eu já consigo ter essa consciência, né? Eu consigo identificar exatamente o que é uma vontade emocional, né? Uma vontade que está sendo ocasionada por algum vazio que existe, né? Como eu falei, eu sou ser humana, não sou perfeita, estou muito longe de ser, né? Estou no caminho aqui, gosto de falar disso com carinho porque eu estou no caminho, mas eu vejo que muitas vezes a gente é condicionado para isso, né? E aí se tua desconexão tá muito grande e se o teu hábito de preencher esse vazio é muito automático, quase imperceptível, digamos assim, você se perde também em outras áreas, né? E aí ocasiona, ocorrem muitos problemas também. Muito, com certeza. E aí eu já puxo o gancho para outro ponto que é muito importante, que é o cuidar de você. Então, quando a gente está conectado, a gente se acolhe e a gente cuida de nós mesmos. Então, mas cuida conscientemente, não pela emoção. Isso mesmo. Então, não cuidar com uma pizza, né? Não é isso, sabe? Mesmo. Não que a gente não mereça, né? Não é isso também, não vamos ser extremista. Mas é não cuidar desse jeito, né? Tentando tapar. Sim. Lembro de um mentor que eu tive lá de Minas, o Danilo. Ótimo, show de bola ele. E ele me falou, olha, eu falei alguma vez que eu mereço alguma coisa. Eu falei, eu mereço. Ele cuidado com isso, cuidado com esse eu mereço. E quando a gente está bem conectado com a gente mesmo, e sabe para onde a gente quer ir e como cuidar da gente, a gente cuida do nosso futuro também. E se a gente cuida do nosso futuro, o eu mereço ele fica muito mais assertivo. Então eu mereço comer uma pizza dentro de um contexto onde eu estou cuidando de mim, a pizza vai ser super bem-vinda. Mas se eu mereço uma pizza todo dia, meu futuro vai dar vai estar bem pior. Isso para tudo, né? Para o dinheiro também. Nossa, eu mereço cuidar do meu futuro, né? Ao invés de eu só mereço comprar e depois eu vejo, né? Então eu passei muito tempo nessa, de depois eu vejo, não olhava o preço das coisas no mercado. Deixa pra depois, deixa lá no cartão de crédito e aí o cartão de crédito chega. Chega, né? Uma hora o tempo chega. E aí a gente fala que a conta chega e a conta ela só não vai chegar nessa questão de dinheiro. Ela vai chegar, essa conta ela vai bater na nossa porta, independente do nível de desconexão, né? Que seja uma desconexão aí na parte financeira, na parte amorosa, na parte do se conhecer, na parte do propósito, né? Uma hora vai chegar lá, vai bater... Oi, aí, vamos lá, vamos olhar para isso, E aí, à medida que a gente não olha para isso vai ficando mais intenso. Tipo, isso vai tomando níveis e graus de intensidade até chegar num ponto de que você é totalmente forçado a olhar, né? O seu corpo físico te força a olhar, seja por uma doença física. E aqui eu não estou falando ou desmerecendo nenhuma doença física, eu falo também, mais uma vez, por experiência própria, mas a vida ela te leva para você olhar para aquilo, seja por uma pausa que você precisa fazer por um motivo de saúde, ou seja por uma mudança muito brusca, né, de emprego, de relacionamento, e aí você começa a ver, porque aí tá tudo bagunçado, né? Sim. Aí você é obrigado a olhar para poder organizar, porque senão vai dar mais pau ainda. Lei de ação e reação, né? E a ação e reação, ela não é sempre na mesma moeda. Ela vai vir, a reação ela sempre vem, mas às vezes uma ação emocional tem uma consequência física, né? Que é o que você fala bastante, né? Então, é muito louco isso. É muito louco. E é o que a gente vê, né? Se eu tenho hoje um excesso de pensamentos, um excesso de mental, se eu não estou me permitindo descansar, se eu não estou me nutrindo com bons pensamentos, é óbvio que a gente vai ter dores de cabeça recorrente, é óbvio que você vai ter problemas de insônia, você vai ter dificuldade para dormir, porque você está super carregando, né? Essa parte aqui, o chakra frontal também. Então, se você está num nível de preocupação, de estresse, se você está num relacionamento que te traz sempre essa tensão, teu estômago vai berrar, né? Teu corpo vai começar a gritar de uma certa maneira, vai começar a ter alguma coisa na pele. É bem comum também as pessoas terem aquelas feridinhas, né, na boca, às vezes aparece, enfim, um desequilíbrio que vem para mostrar, né? Que vem para mostrar que, opa,
peraí, vamos olhar para isso aqui, olha só, me dá atenção, pausa, dá um corpo rest, avisando, né? o corpo vai avisando, assim. E eu gosto muito de usar esse exemplo porque dentro das terapias, né, a gente tem ali os 7 corpos, né? Então, o corpo que mais grita e o corpo que mais o importante nesse processo de cura é o nosso corpo emocional. E ele está muito próximo do duplo etéreo e do corpo físico. Então é muito rápido, né? Às vezes demora, às vezes é uma coisa mais a longo tempo, mas é mais fácil de perceber. E isso a gente só percebe com o nível de consciência, né? E com essa consciência da conexão, né? E entender o que a gente sente, entender por que eu estou sentindo isso, por Se eu que sinto eu tem um estou motivo, pensando não vou só isso. varrer para baixo do tapete, né? Isso mesmo. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente falou, abordamos bastante esse assunto, dá para falar muitas e muitas horas ainda por aqui. E acredito que é isso mesmo, né? Então fechou. Então falta comentário agora, né? Deixa aí que você que é o rostinho comercial. Então, gente, ficou aqui nosso bate-papo. Se você quiser saber e ver mais assuntos sobre esse aqui, se inscreve no canal, curta esse vídeo, deixa o like aí, comenta também se tu se identificou, se tu quer trazer algum assunto à tona ou algum assunto que tu gostaria que a gente falasse aqui sobre. Me acompanha no Instagram também, vou deixar o @ aqui embaixo. E a gente vai estar sempre, né? Ele é meu parceiro nessa, eu e ele a gente vai estar sempre trazendo assuntos como esse aqui para fazer você se conectar ainda mais com você mesma. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.